Bom dia. Ah não, mais animado, né, pastor André? Bom dia. Muito bom. Eu quero saudar vocês todos na paz e no amor de Deus. Eu quero, do fundo do meu coração, agradecer essa oportunidade de poder conversar com vocês sobre esse tema tão importante. O tema que está lá, tem uma parte baseada em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, que é o finalzinho, quando João ele expressa, vem Senhor Jesus, né? E nós queremos que o Senhor Jesus também venha dentro do nosso contexto familiar, que infelizmente, em muitos momentos é violento. Então a gente vai tratar sobre esse tema da violência na família, e nós vamos pedir que Deus, que Jesus Cristo, Ele esteja conosco, e Ele possa trazer ali para nós a sua salvação, o seu perdão, a sua vida e o seu consolo. Para quem não me conhece, talvez todos me conheçam, né? Mas se eventualmente não me conhece, eu sou pastor da Congregação da Paz de São Vicente, no litoral aqui de São Paulo, há quase 6 anos. Estou casado com a Ágata há quase 10, quase 9, mas para mim já é quase uma década já. E eu quero saudar todos vocês, especialmente o Cláudio, que é meu fã número 1. Obrigado, Cláudio. Digo sim. Para mim você diz sim, né? Bom, eu quero nesse momento convidar vocês, podem ficar sentados, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Vamos pedir para que Deus nos abençoe nessa reflexão. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença, nós Te louvamos há pouco, nós Te agradecemos, porque o Senhor nos conduziu até aqui, porque o Senhor também nos disponibiliza esse local tão bonito, tão aconchegante, tão apropriado, querido Deus, para que essas mulheres, esses homens, essas crianças estejam reunidos para Te louvar, para também aprender a respeito do Teu amor, a crescer na fé e a também compartilhar as Tuas bênçãos. Senhor Deus, provavelmente todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, já sofreu algum tipo de violência, seja no âmbito da sua família, seja no âmbito de trabalho, na sociedade em geral, em qualquer lugar que seja. Muito obrigado porque nesse momento também o Senhor esteve conosco. Obrigado porque Tu estás aqui conosco. Pedimos, Senhor Deus, que Tu nos abençoes, que essa reflexão de fato possa mudar as nossas vidas. Como disse o pastor André antes, que nós possamos sair daqui transformados, melhores do que quando chegamos. É isso que Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, alguns de vocês já sabem que eu iniciei no início desse ano uma pós-graduação na Universidade Federal de São Paulo em terapia sistêmica de família e de casais. Vocês sabem, talvez a maioria saiba, que eu também tenho trabalhado bastante com casais, né? Com a celebração de casamentos. E esse trabalho, ele não se restringe apenas à celebração de casamento, mas todo um acompanhamento que vem antes e também uma colocação à disposição dessas famílias, esses casais para depois. E dentro desse contexto de casal, familiar, o assunto da violência é algo que infelizmente permeia. Fazendo a pesquisa para essa palestra de hoje, em alguns sites apontavam que no meio cristão, a violência às vezes chega a 70%. Ou seja, até entre nós cristãos, que fomos atingidos pelo alvo do amor de Deus, e que deveríamos viver esse alvo a começar em nossas famílias, nós ali também temos esse problema. Portanto, eu louvo que este congresso ele esteja tratando desse tema. Esse tema, ele não precisa e nem pode ficar restrito em outras camadas da sociedade, mas é muito importante que nós comecemos a tratá-lo também aqui dentro da igreja.
Portanto, é muito especial, é muito importante. Também, como nós vamos ver, porque esse congresso é um congresso de mulheres. E, infelizmente, as mulheres são, às vezes, os maiores alvos de violência no contexto familiar. Antes que nós adentremos no tema da violência, eu gostaria de perguntar para vocês quais são as suas opiniões a respeito da família. O que a família significa para você? Podem falar, podem ficar à vontade, vamos aqui compartilhar ideias. Quem gostaria de dizer o que a família representa na sua vida? Bênçãos de Deus. Quem mais? Um porto seguro. Extensão do amor de Deus. Que mais? A família é a base de tudo. Também onde nós começamos a aprender a palavra de Deus. Interessante isso, né? A gente hoje em dia relega, por exemplo, a instrução das nossas crianças e dos nossos adolescentes para quem? Para a igreja, né? Quando Lutero escreveu o catecismo, ele escreveu para quem? Para os pais, né? Como o pai deveria ensinar, mas isso é outro assunto. Que mais? Família. O que representa família? Comunhão. Tudo que vocês falaram tem sentido, tem a ver. E isso só comprova que a família, ela pode ser vista a partir de vários ângulos. A família nunca é entendida dentro do contexto dela mesma. Se a gente fizesse uma definição de família, talvez a gente abrangeria ou abrangesse apenas um dos aspectos que representa a família. Ela é sim um lugar de afeto, de carinho, de porto seguro. Ela representa muitas coisas para cada um de nós. Nós colocamos na família muita perspectiva, muita expectativa. E eu acredito que todos nós concordemos que as expectativas que nós lançamos sobre a família são as melhores. Como vocês aqui relataram, nenhuma de vocês falou que a família é um local de violência, não é verdade? Por isso que tanto assusta quando a gente pensa que a família, dentro da família, possa ter violência. Considerando todos esses aspectos que vocês colocaram aqui como família, eu gostaria de colocar aqui uma definição, talvez uma metodologia, de a gente entender a família a partir de um aspecto ecológico. Esse carinha aqui, deixa eu ver se eu sei mexer nisso aqui. Talvez vocês não consigam ler. Esse aqui é um pensador russo, um psicólogo russo, chamado Uri Brenner. Ele lançou uma teoria para entender o desenvolvimento humano, gosta dele, né? A partir de um conceito ecológico, ou seja, que nós começamos o nosso desenvolvimento a partir da nossa família, que é um microsistema, só que esse sistema familiar, esse microsistema, ele não pode ser entendido isoladamente. Você precisa entender ele numa relação com os outros contextos. E aí ele determina várias camadas. O ideal, esse gráfico aqui, é que eu não sou muito bom em gráfico. O ideal seria se fosse uma espécie de espiral. Como se a família estando no centro, e aí os outros sistemas indo e abrangendo. Como eu não sou muito bom em tecnologia, mas para vocês entenderem. Ou seja, tem sentido, notem só. A depender da forma como a família se relaciona com a escola, isso vai influenciar a família ou não, o desenvolvimento familiar? Sim ou não? Se a família, ela frequenta uma igreja, ela tem uma fé, que ela entende que algo é superior a ela, isso influencia nela ou não? Se a gente vê, por exemplo, que aquela família, ela tem um relacionamento bom ou ruim com seus vizinhos, influencia na família? Então notem, os grupos sociais, culturais, legislativos vão ampliando dentro desse sistema até chegar num macro, né? Que seriam a política, a ideologia. Por exemplo, nós estamos aqui agora prestes a escolher o nosso presidente, governador. Quando a gente analisa em quem votar, a gente leva isso em consideração também, é verdade ou não é?
também com relação à nossa família. Como é que a ideologia do nosso candidato lá, ele enxerga a nossa família? Porque a depender dessa ideologia, isso vai respingar também na nossa família. E também na qualidade de vida da nossa família. Por que isso é importante, gente? Porque se a gente considera a violência dentro da família como uma maneira bastante causa-efeito, bastante linear, a gente talvez não vai estar considerando ela da melhor maneira. Por quê? Porque a violência ela pode decorrer de diversos contextos. Quais contextos, por exemplo, que facilitam a violência na família? Que vocês poderiam me dizer? Drogas, mais alcoolismo, quem mais? Se, por exemplo, o pai da família está desempregado, já está 3 anos sem trabalhar, facilita ou não? Influencia ou não? Onde é que estaria dentro dessa ideia aqui a questão de emprego? Do trabalho e tal. Não está muito perto ali não, né? Talvez até mais, uma questão maior de economia e assim por diante. Ou seja, a violência ela ocorre apenas nas alas mais pobres ou não? Em todas as áreas e alas, né? Classes sociais. Mas vocês acham que ela ocorre mais aonde? Não, ela ocorre em todos, mas vocês acham que a probabilidade de ocorrer é onde? Sim, dentro de casa, mas em que contexto? Nos mais fracos, mais vulneráveis. Vamos supor então numa comunidade em que seja dominada pelo tráfico de drogas. Vocês acham que aquela família, que ela não tem, por exemplo, o acesso direito à escola, a mobilidade, ela não consegue pegar ônibus para ir para a escola, que eventualmente até a igreja não possa falar tudo que ela pode falar, que senão ela vai pegar a bronca com o traficante. Vocês acham que essa família, ela tem uma maior probabilidade de ser violenta ou não? Por isso que é muito importante que nós entendamos a família e também os eventos que ocorrem dentro dela, dentro desses contextos. Causa e efeito aqui, a gente nunca vai poder resolver o problema. E aí a gente começa a entender como é importante que nós, que também estamos dentro desse contexto, nós também comecemos a entender qual que é a nossa parte. Qual que é a nossa parte como pastores? Qual que é a nossa parte como mulheres cristãs? Qual que é a nossa parte como profissionais que somos? Nós vamos chegar lá. Gente, estudando para esse tema, me chamou a atenção um artigo de uma professora carioca, Maria Werner, se eu não me engano. Ela tem um capítulo num livro de terapia familiar, que ela trabalha um pouquinho do conceito de abuso e violência, que eu particularmente sempre usei os dois da mesma maneira e achei que estava falando certo. Qual seria a diferença entre abusar e violentar ou ofender, que ela usa aqui, né? Nós muitas vezes usamos a palavra abusar, o verbo abusar, para determinar os tipos de violências na família, sobretudo quando nós incorremos numa violência ou numa ofensa sexual. Qual que é o conceito de abusar? Passar do limite. Quem abusou do café da manhã hoje? Tava bom, né? Aliás, parabéns para a organização, hein? Nós estamos vivendo novos tempos aqui hoje, né? Poxa, que chique que nós estamos. Eu consegui me controlar, mas geralmente a Agatha me conhece, quando a gente come fora, que é buffet livre, eu sou desesperado, assim, eu vou pegando uma coisa de cada um. Quando a gente fala que abusa na comida, comida é algo ilícito ou é lícito? É bom ou ruim? Mas se eu falo que eu comi demais, é bom ou ruim? Eu abusei, né? Beber é bom ou ruim? Bebida alcoólica? Dentro do limite é bom. A depender do contexto é bom. Se eu digo que abusei da bebida, é bom ou ruim? Ruim, né? Quem é que veio de carro para cá? Aqui na Bandeirantes, qual é o limite de velocidade?
120. Se eu ando a 140, eu estou abusando, eu estou passando do limite. Se vocês notarem, abusar significa você ultrapassar um limite que não era ruim. Você usar algo em si não seria ruim. Então abusar seria você ultrapassar aquele limite permitido, e então isso seria prejudicial. Quando a gente fala e usa esse termo na questão da ofensa, da violência, nós podemos estar metacomunicando. Olha que palavra difícil, eu estudei essa palavra, né? A gente pode estar comunicando nas entrelinhas que não tem problema usar. O problema é abusar, é usar além do limite. E olha como isso é perigoso, por exemplo, em caso de uma ofensa sexual, de incesto, de um pai com um filho, por exemplo, né? Ou quem sabe de um namorado que vai lá e força a namorada para que tenha relações sexuais com ele. O que a gente ouve muitas vezes por aí? Quais são os comentários quando situações como essas que eu mencionei, nós ouvimos? Estuprou, mas não matou. O que mais que a gente ouve por aí? Nem teve penetração. Ah, foi só uma brincadeirinha. Ou seja, o problema não foi usar. O problema foi abusar. E esse não é o problema. O problema é que você não poderia nem usar. Que dirá abusar? Portanto, é importante que a gente, quando trate desse tema da violência familiar, que a gente o veja como ofensa mesmo, porque nessa palavra ofensa, você não abre nenhum tipo de brechas para mostrar a gravidade da ação que a gente emite contra uma outra pessoa que é mais vulnerável que a gente. Porque se há uma ofensa, também tem uma questão de poder. Alguém que é mais forte, que desfere fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, uma ofensa contra alguém que é mais vulnerável e fraco. Quais seriam os tipos de ofensa que nós temos aqui? Eu queria tratar daqueles que são mais comuns no contexto familiar. Eu gostaria de começar pelas crianças e pelos adolescentes. Vou começar aqui. O que a gente espera, irmãs e irmãos, para um desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes? Vamos começar pelas crianças. Quem tem filho aqui? Nossa, muita gente. Talvez já estão grandinhos, casados até, né? Quando os seus filhos eram pequenos, o que vocês como pais queriam garantir para os seus filhos? Podem falar. Conforto, bem-estar, futuro, educação. A minha filhadinha Julinha que está ali, né? O que ela mais precisa nessa fase da vida dela, Ivânia? A alimentação, né? Essa fase. O bebezinho quando nasce, o que mais ela precisa? Alimentação. Ou seja, os pais oferecem, dentro dessa questão de segurança, de proteção, de alimentação, condições que são saudáveis para o desenvolvimento daquela criança. A criança depende completamente dos pais. O vínculo que se forma entre pais e filhos, sobretudo mães e filhos, é algo que é inexplicável, a gente não consegue explicar. A tal ponto que quando você pega a Julinha e me entrega, eu sou o padrinho dela, mas ela abre um berreiro, por quê? Não é mamãe, não é papai. Depois ela vai começar, vai entender e assim por diante. Agora vocês pensem que aqueles que são tidos pelas crianças como o seu protetor, como aquele que lhes garante alimentação, cuidado e tudo, você vai lá e começa a ofender, a violentar na sua parte física, gerando consequentemente um
problema seríssimo psicológico que talvez não seja nem manifestado naquele momento, mas que depois venha a ter também. Vocês conseguem talvez imaginar a confusão que gera no interior dessa criança, no sistema regulatório dessa criança? Porque olha a confusão. Aquele que eu amo e que eu tenho a proteção, eu tenho o cuidado, eu tenho a alimentação, aquele que faz as tarefas da escola comigo, é o mesmo que me leva para o quarto, tira a minha roupa e me abusa. Abusa não, né? Não pode falar abusa. Viu como eu falo? Me corrijam. É difícil para a criança separar, para dividir isso. Muitas vezes ela não consegue nem entender, ela não consegue nem manifestar a confusão que ela está vivendo, mas ela começa em outras formas respingar esse drama na vida dela. Às vezes com uma agressividade, às vezes indo mal na escola, às vezes não se alimentando direito, ou seja, a gente não consegue nem mensurar os problemas que podem decorrer de abuso, de ofensa, né, na vida da criança. E essa pesquisadora que falou da diferença entre abuso e ofensa, ela constatou, sobretudo quando é uma ofensa sexual, que existe uma questão de verticalidade e horizontalidade, ou seja, aquele que pratica a ofensa provavelmente já sofreu no seu passado. Na pesquisa que ela faz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais de 80% das pessoas que eram os ofensores foram já ofendidos anteriormente e também lá nas gerações anteriores já tinham sofrido ofensa. E se cria uma espécie de segredo familiar. A família sabe dessas situações, mas elas não relatam isso. Elas não expõem isso. Elas deixam aquilo ali velado. Todo mundo no fundo sabe, mas ninguém tem a ousadia, a coragem de botar isso para fora. Só é botado para fora quando? Quando então esse segredo ele é desvendado, há uma denúncia na escola, ou questão de conselho tutelar, aí você expõe o problema e aí você consegue então identificar. Por isso que às vezes nós focamos na questão muito do ofensor e do ofendido. E a gente não percebe que existe ali todo um contexto familiar por trás dessa situação, que muitas vezes acoberta também e veladamente até propicia esse ambiente para que haja essas ofensas. Tá bom? O que a Bíblia diz para a gente sobre as crianças? Qual que é o contexto bíblico? Como é que vocês imaginam que as crianças eram tratadas lá na época de Jesus, por exemplo? Bem, mal, mais ou menos? Como é que era? Esses dias nós vemos um evangelho que nos deu uma dica, não é verdade? Evangelho de Marcos, capítulo 9 e capítulo 10. Eu vou ler aqui, vocês vão se lembrar. Os discípulos eles estavam vindo, caminhando e perguntando quem que era o maior no reino de Deus. E aí Jesus, para exemplificar que o maior no reino de Deus precisa ser o menor, ou seja, aquele que serve a todos, ele fez um exemplo, ele ensinou, ele pegou ali na prática quem? Uma criança, colocou no seu colo e disse, segurou a criança e pôs no meio deles e abraçando-a disse aos discípulos: aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. Veja que ele pega uma criança e fala que quem recebe uma criança como aquela que ele estava segurando, seria o maior no reino de Deus. O que será que Jesus estava dizendo com isso? Exatamente. E um pouquinho mais adiante, Jesus, retomando o pensamento dessas crianças, ele fala assim: quanto a estes pequeninos que creem em mim,
Se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar como uma pedra grande amarrada no pescoço. A gente agora começa a entender como Jesus considerava as crianças. Ele considera tanto as crianças que, de uma maneira muito séria, adverte aos discípulos ou a qualquer um de nós que se considera grande, que quem faz com que um desses pequeninos tropecem, seria melhor que uma pedra bem grande de moinho, pesada, fosse pendurada no pescoço e essa pessoa jogada ao mar. Porque Jesus ama e protege as crianças. E aí no capítulo 10, que é o capítulo seguinte, nós temos um outro episódio quando algumas pessoas, provavelmente as mães, algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, os grandões, os adultos, repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Gente, por incrível que pareça, esse contexto de criança, adolescência, juventude é muito recente. Crianças e jovens sempre foram considerados ao longo de toda a sociedade como seres de pouco valor. Por quê? Porque eles não produziam, porque eles não pensavam direito. Em alguns contextos da época de Jesus, as crianças na sua infância, elas não eram nem cuidadas pelos pais, mas por escravos, né? A Bíblia ali fala de aio, tem um termo que ela usa doulos, até a gente usa esse adoula, né, que auxilia, esse termo em grego servo, né, Furma? Servo, escravo, não é verdade? Eram essas pessoas que eram cuidadoras. E Jesus rompe com a cultura da sua época. E Jesus valoriza as crianças. E isso vai ser refletido também depois, quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, retoma o quarto mandamento, que diz o que para nós? O que diz o quarto mandamento? Honrarás teu pai e a tua mãe, né? E ele fala lá, faça isso porque esse mandamento é o primeiro que tem uma promessa, que qual é? Para que você vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Só que legal, ele continua aquele versículo e fala: pais, não irritem os seus filhos, criem-nos com a disciplina, na disciplina do Senhor. Veja, aqui que está a ofensa. Não é que o pai tenha autoridade, que isso é uma carta branca para que ele faça o que bem entender com os seus filhos, como se eles não tivessem emoções, como se eles não tivessem pensamentos, como se eles não fossem nada. E essa é a grande confusão que está por trás dessas ofensas. Como eu falei no início, só ofende porque alguém se considera maior que outro, não é verdade? Tem poder maior do que outro, e aí desfere a ofensa. E a questão de poder tem relacionamento com a autoridade. E aí nós precisamos fazer uma diferença entre autoridade e autoritarismo. A gente fala muito na questão das empresas, né? Qual que é a diferença entre o chefe e o líder? Não é muito dito isso? Qual que é a diferença entre o chefe e o líder? É básica, né, nos livros lá, né? De autoajuda e tal, né? Como ser um líder melhor e tal. Teoricamente, o chefe manda, o líder vai lá e faz, é o primeiro a dar o exemplo. Ou seja, ele atrai, ele não se coloca na posição que ele tem de estar acima e usa isso como uma carta branca para ele mandar, desmandar, demitir. Assim, não. Ele quer motivar a equipe dele. Ele quer atrair aquelas pessoas que estão abaixo dele para que façam o seu melhor, para que sejam melhores. E aí que está a questão também, que tem a ver com a questão da ofensa dentro da família. Outro tipo de ofensa que a gente tem é contra a mulher. É contra a mulher. E esse é um tipo de ofensa, talvez, que mais a gente tem agora falado, né? Tem se colocado, a partir do movimento feminista lá,
década de 60, 70, começou a se questionar muito o papel da mulher na sociedade. E essa aqui é uma questão que está muito por trás da questão da ofensa contra a mulher, a questão de papéis. O que eu quero dizer com isso? Homem tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo. Como é que funcionava lá no contexto de antigamente? Era mais definido, era ou não era? Era muito mais claro. Qual que era geralmente o papel atribuído ao homem? É o sustentador, é o cara que trabalha e tal, né? E a mulher? Qual que era? Dona de casa, cuidar dos filhos, ser mãe, né? Como é que é o papel hoje? Olha, eu confesso uma coisa, se a Agatha não trabalhasse, a coisa ia estar preta lá em casa, viu? Eu louvo a Deus porque a Agatha trabalha. Só que seria muito injusto da minha parte se, além de trabalhar, eu obrigasse a Agatha a cuidar de todas as coisas da casa. Ou seja, eu talvez desempenhe, vocês também, homens de hoje, desempenhem papéis que antigamente não eram desempenhados. E tem muito a ver isso dentro da ofensa familiar contra a mulher. Por incrível que pareça, às vezes a mulher é ofendida, sabe por quê? Porque o homem está sem trabalho, ela está trabalhando, ele fica ali com inveja da mulher por causa disso aí. Ele se sente inseguro, porque ela está trabalhando, ele não. Nós homens, nós crescemos ainda hoje com aquela ideia de que o homem não chora, né? Tem até uma música que fala disso, né? Estou indo embora. Conhece ou não? Tá para cantar hoje, Cláudio, aqui ó, na noite cultural, né? Mentira, homem chora sim, mas ele fala que não, né? Ou seja, a gente cria com essa ideia de brutalidade, machão, lavar uma louça não é pra gente, né? A gente faz questão de mirar do lado do vaso e não dentro dele, não é verdade? Tudo isso está dentro do nosso universo masculino. Só que isso às vezes é elevado a uma maneira tão forte que a gente, sinceramente, é tão grosso com as nossas mulheres, com as nossas esposas, e a gente rebaixa elas assim a um nível que certamente jamais foi autorizado por Deus. Se vocês notarem, quando Jesus fala sobre divórcio, quando questionam Jesus sobre divórcio, Mateus capítulo 10, se eu não me engano, Jesus ele faz um link lá com o começo da criação. Perguntam para Jesus, é lícito ou não é lícito dar carta de divórcio? Porque Moisés nos autorizou. E aí Jesus disse o que para eles? Vocês não viram que está escrito lá desde o começo? Deus criou homem e mulher, por isso o homem deixa a sua mulher, a sua mãe, seu pai, une-se a sua mulher, os dois se tornam uma só carne, e o que Deus uniu não separe o homem, a não ser em caso de adultério, na verdade. Ou seja, daí Jesus fala assim, por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés autorizou que você se divorciasse. Mas essa não é a vontade do nosso Pai, não é a vontade do nosso Criador. Quando Deus cria homem e mulher e institui o casamento, se vocês notarem, até o professor Assir Haiman, que é especialista em hebraico, ele fala muito disso, né? Esse simbolismo pelo fato de a mulher ter sido gerada da costela, né? Ele diz assim, poxa, não é nem para estar acima nem abaixo, é para estar do lado. A ideia de companheira, de ser idônea, né? Ou seja, uma auxiliadora, não significa que ela está abaixo nem acima de você, mas caminha ao seu lado do jeito que ela é, com as particularidades que a mulher tem e que o homem tem também. Portanto, é inútil essa rivalidade, é inútil essa insegurança e é inútil essa violência. Como eu disse para vocês, eu tenho feito bastante casamento e me chamou a atenção dias atrás, quando eu estava conversando com um casal, e aí nós fomos definir a celebração. Como é que eu faço? Eu passo para eles uma lista de versículos bíblicos, que geralmente são usados em casamento, e eu peço para que eles escolham. E aí a noiva, ela preocupada, falou assim, mas reverendo, por favor, eu queria te pedir uma coisa. Sim? Qual coisa?
não fala. Já matou a charada, né? Por favor, só não me diz lá na hora da celebração que a mulher tem que ser submissa ao homem. Aí eu perguntei, mas por que não, né? Você não concorda com isso? Aí eu falei assim, olha, acho que é um bom momento para a gente estudar esse texto. E aí eu abri o texto para ela e a gente estudou. Se vocês tiverem a Bíblia aí, esse texto está lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 29. Efésios capítulo 5, 22 a 29. Alguém quer ler? Até o 29. Obrigado. Aqui que está a leitura bíblica tão temida por aquela noiva. O apóstolo Paulo diz que as mulheres precisam obedecer aos seus maridos, assim como a igreja obedece a Jesus Cristo. Nós somos igreja. Para a gente é uma obrigação obedecer a Jesus? Para a gente é um peso? Jesus bota uma faca na nossa goela e diz, me obedeça? Como é que a gente obedece a Jesus? Com amor. Mas por que a gente obedece a Jesus por amor? Pela graça dele. E aí ele fala que o homem precisa amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Como é que Jesus amou a igreja? Dando a sua vida pela igreja. Ele fala mais. Jesus lavou a igreja, purificou com a água. Ele fala que ele fez isso para atrair essa igreja, sua noiva, a si mesma, como uma igreja bonita, como uma igreja decente, como uma igreja aprazível. Gente, eu tenho absoluta certeza de que quando os homens amam as suas esposas, quando eles cuidam delas, em todas as suas necessidades físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, quando eles abraçam as suas esposas, protegem elas, quando se sacrificam por elas, eu tenho absoluta certeza que de bom grado elas retribuem em obediência, voluntária. Por quê, gente? Porque diante de Deus, o apóstolo Paulo fala, não existe homem e mulher, grego, escravo, livre, todos nós somos herdeiros da eternidade. Mas o que Deus estabelece como uma liderança para o homem, é para que ele possa, a exemplo de Jesus, amar, respeitar e dar a sua vida à sua esposa. Quando isso acontece, há um encaixe tão maravilhoso, tão perfeito, que você não tem espaço para abuso não. Para ofensa, né, gente? Me corrijam, a gente está acostumado a falar isso. A gente não vai abrir brecha para isso. Agora, quando a gente age de uma maneira carnal, pecaminosa,
e a gente entende esse versículo como uma carta branca para o autoritarismo, como se eu fosse melhor do que a minha esposa, eu não estou entendendo o que Jesus está querendo me dizer. Aliás, voltando àquele texto das crianças, Jesus ali, ele dá o maior exemplo de humildade. Por quê? Porque ele, sendo Deus, abandona a sua glória, está lá em Filipenses capítulo 2, ele decide viver sob a lei, ele derrama o seu sangue, ele sofre tudo que nós deveríamos sofrer em nosso lugar, e assim ele serve a cada um de nós, em todas as nossas necessidades. Na noite em que Cristo é traído, como costume, quem deveria lavar os pés eram os discípulos em relação a Jesus, mas ele faz questão de lavar os pés de todos os seus discípulos, um por um, o maior em relação ao maior. Ora, se nós nessa relação somos maiores ou temos a liderança, e nós nos rebaixamos a ponto de servir, a amar e se sacrificar em relação à nossa esposa, eu não tenho dúvida que elas em gratidão vão obedecer, com maior orgulho, com maior honra, porque nós as valorizamos, nós as respeitamos, nós a tratamos dignamente, a queremos bem. Ela é nossa companheira, ela é a nossa auxiliadora, ela é um encaixe perfeito que Deus projetou para a gente, para caminhar conosco nessa miserável vida até a eternidade. Portanto, elas são dignas da nossa veneração, do nosso trabalho, do nosso empenho. Portanto, para o homem cristão, e infelizmente a igreja cristã é acusada como machista. E eu não concordo com isso, porque Jesus não era machista. Aliás, vocês sabem que as maiores auxiliadoras de Jesus eram as mulheres, né? Quem que estava lá domingo de manhã para cuidar do corpo de Jesus? Né? Violência física, gente, é surreal, porque é desproporcional, não é verdade? Uma mulher dar um tapa no homem é diferente de um homem dar um tapa na mulher, não é verdade? Dói no homem também, tá? Dói, mas na mulher dói mais. Biologicamente nós somos mais fortes, tá bom? Psicologicamente, bom, se a gente agride fisicamente, não pode dar um hematoma, pode dar uma fissura, pode dar algo, mas lá dentro vai ficar a marca. E aí que tá, quando tem uma agressão física, até a gente consegue perceber quem sabe ajudar. Mas se é psicológica, isso muitas vezes fica velado. E como é que a gente poderia pensar em uma agressão psicológica, que muitas vezes é desferida contra as mulheres? Ameaça, né? Às vezes até joguinho emocional, excesso de controle, um olhar às vezes intimidador, não é verdade? Agressão verbal, de você, sei lá, gritar, você xingar, isso é muito sério também. Uma agressão econômica, se o homem tem ali, ele detém o poder econômico, se ele é o que é prover, muitas vezes ele fala assim, mulher, se você não me cuidar direitinho, se você não me ajudar, você não vai poder ir para o shopping não, tá? E mulher sem shopping, né? Faz tudo, até obedece marido. Brincadeira. Mas usa esse poder econômico para a mulher ali andar conforme ele está dizendo. Social. Como é que seria uma violência social contra a mulher? A gente às vezes tem muita questão assim, né? De briga entre homem e mulher, ninguém pode meter a colher. Se nós socialmente nos omitimos, se a gente acha que a violência é só no âmbito privado, e a gente às vezes percebe na nossa família e não faz nada, isso acaba sendo uma violência social também. Então a gente precisa estar atento, por quê? Porque Deus não quer que nós compactuemos com a violência, que nós não sejamos os atores da violência, nem aqueles que sofrem a violência, e também aqueles que se calam diante da violência. Porque aquele que diante de uma situação injusta também se omite e não fala nada, isso também diante de Deus não é correto.
É muito importante isso. Nós vamos continuar contra o idoso, gente. Aqui a gente vê bastante pessoas que talvez já estejam além dos 60 anos. Quem tem mais 60 aqui? Entreguei agora, né? Tá bom. Gente, como é que era a cultura do idoso na Bíblia? Como é que o idoso ele era considerado na Bíblia? Era respeitado. Ele era o oposto da criança. Nesse texto, quem pode abrir para mim aqui esse texto de Levítico 19:32? E lê para mim. Levítico 19:32. A gente vai entender como é que era considerado o idoso nos tempos bíblicos. Quem encontrar pode ler. Quem? Achou? Levítico é Antigo Testamento, tá bom, gente? Alguém encontrou? Pode, por favor. Olha como é que era o costume, a cultura. Isso é mandamento de Deus, né? Quando os anciãos eles chegavam num local como esse, o que as pessoas faziam? Ficavam em pé. Quando idosos... Na escola era assim antigamente? Quando os idosos hoje pegam o transporte coletivo, tem lei para você determinar que eles se sentem, né? Alguns lugares são reservados. O que você encontra lá muitas vezes? Coloca um fonezinho, dá aquela, né? Aquela deitadinha marota. E outra, coloquem no YouTube e vocês vão ver isso. Idosos, às vezes, ou até outras pessoas solicitando que deem o lugar de pessoas, às vezes, idosos sendo agredidos, porque estão ali reclamando o lugar que é direito deles, gente. E é interessante que a gente fala que a gente está evoluindo culturalmente, não é verdade? Talvez para algumas coisas, para as outras definitivamente não. Quais outros tipos de abuso que ocorrem contra idosos? Quer ver uma coisa bastante comum? A questão da aposentadoria. O idoso, às vezes, né, tem uma aposentadoria que é bem pequenininha e alguém ali, um familiar, algum cuidador, vai lá e saca, né, esse dinheiro lá para o idoso e às vezes nem repassa isso. Que mais, gente? Abandono, negligência. Olha só. E não vêm visitar, né? Ou seja, se eles estão pagando uma clínica boa, né? Ali a consciência deles já fica tranquila e a vida segue. E tem uma peculiaridade com relação à violência contra idoso. Eles denunciam ou não denunciam? Por quê? Às vezes são ameaçados. Eles vão retornar para onde? Quem é que vai cuidar deles? É muito complicado. Voltando ao início da palestra, veja como os problemas na família envolvem contextos maiores. Também com adolescente, se você denuncia um caso de ofensa sexual criança e adolescente, você tem que tirar essa criança, pelo menos enquanto o pai e a mãe são tratados, né? Onde é que você coloca? Que às vezes a violência é pior. Olha como é que é complexo isso. E outra, você está denunciando quem te deu a vida, quem cuida de você. Por isso que muitos não denunciam. É o que acontece também com relação aos idosos. A Bíblia valoriza os idosos. Queira Deus, gente, nós estamos encaminhando para sermos uma sociedade bem velhinha. Inclusive, daqui poucos anos, teremos mais idosos do que crianças no Brasil. Essa discussão da reforma da Previdência tem a ver com isso.
Porque as pessoas estão vivendo mais e que bom que está acontecendo isso. E a gente precisa valorizar isso enquanto talvez nós não estejamos lá, porque um dia nós estaremos. E se nós começarmos a mudar a cultura das gerações mais novas, são elas que vão cuidar de nós daqui a uns dias, né? Então é muito importante que a gente tenha essa concepção também e a violência contra idosos possa ser rompida. Pois não? Exatamente, exatamente. Tem muitos casos disso, né? Talvez ali nora e sogro estão numa posição agora boa, confortável, aproveitam ali para não respeitar, destratar, e aí quando ficam velhos é a hora do troco, não é verdade? É complicado. Gente, olha só, naquela pesquisadora que eu falei antes, lá do Rio de Janeiro, ela disse que é muito comum, em casos de ofensa, de violência familiar, haver um triângulo perverso. Muitas vezes, eu nunca parei para pensar nisso. Eu sempre achei que quando se tratava de violência, de ofensa, criança, adolescente, mulher, idoso, sempre tinham dois polos, né? O ofensor e o ofendido. Mas geralmente tem uma terceira parte. Pode ser a mãe, pode ser a sociedade, pode ser até a igreja também. Ou seja, por negligência ou por omissão, a gente permite que isso aconteça. Muitas violências ocorrem e as pessoas sabem, só que elas não querem quebrar com isso. Tem medo, não tem coragem de quebrar com isso. Muitas pessoas, às vezes, talvez não se dão conta. E aí que entra a negligência, ou seja, você teria um papel de cuidado, mas você não percebe, não sei por que motivo. E quando então é descoberto isso, então você começa a se sentir mais culpado ainda, né? Por que eu não percebi o que estava acontecendo? Isso acontece às vezes, mães, né, que descobrem lá que seus parceiros, maridos ou namoridos ou qualquer coisa, estavam abusando lá dos seus filhos e crianças. Gente, é um triângulo perverso. E nós muitas vezes estamos aqui também, gente. O que nós como igreja fazemos para acolher, para apoiar? Será que nós talvez não deveríamos, pastores, liga, leigos, jovens, será que nós não poderíamos, quem sabe, estar mais atentos a isso, promover mais discussões em relação a isso? Isso, será que não é um tema também que tem a ver diretamente conosco? Que não somente as nossas autoridades, o Ministério de Saúde, assim por diante, a gente pode sim trabalhar de uma maneira mais preventiva, conscientizar famílias. Eu tenho certeza que os colegas pastores já tiveram vários casos de violência intrafamiliar, de situações que a gente fica às vezes pensando, gente, o que isso está acontecendo? No meu ministério, visitei uma família que estava ali bastante desestruturada. O filho, ele tinha um problema nem sei qual é o diagnóstico, mas assim, de muita hiperatividade e tal. E sabe o que o pai me disse? O pai disse assim: pastor, estou pensando em fazer uma coisa. Eu estou pensando de deixar um dia inteiro meu filho trancado no banheiro lá dos fundos, para ver se ele se aquieta um pouco. Quase um cárcere privado, né? Ou seja, você quer resolver as coisas como? Com violência, né? A criança, 10 anos, gente. E se a gente nota na família, eles mesmos ali estavam com alguns problemas. De estrutura, às vezes até com aperto financeiro, é uma coisa que tem muitas faces. E eu, como pastor, naquele momento não pude fazer nada do que ficar estupefato, né? Dizer, não faz isso, pelo amor de Deus, né? Mas eu também não tinha ideia de o que poderia ajudar para essa família. Às vezes um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro, um emprego, sabe? A gente precisa estar atento a isso para dar alternativa para essas famílias. Não é a igreja que resolve. Não é a enfermagem, não é a psicologia, é tudo isso. É tudo isso. Portanto, a gente precisa se entender como parte dentro desse contexto.
Eu preciso me situar para que eu possa romper esse triângulo perverso, que tem lá no seu centro, o pecado. Porque não adianta, se nós tivéssemos uma situação ideal para a família, de trabalho, de saúde, de escola, se tudo fosse perfeito, alimentação, igreja, se tudo fosse ideal, isso ainda haveria, infelizmente. Porque a raiz desses problemas está dentro do nosso coração. O problema de tudo isso se chama pecado. E Jesus, ele disse que pecado, lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, não é algo que está fora da gente. A gente tem a ideia de tratar pecado como algo que nós vemos, e não algo que nós somos. Por isso que nós muitas vezes achamos ele é mais pecador que a gente, né? E nós como pastores, às vezes, lá do púlpito, a gente precisa cuidar disso. Por quê? Porque quando a gente pega a lei, que é importante pregar, ela tem que ser pregada para todo mundo, inclusive para o pastor. É ruim quando às vezes o membro ou a membro, ela chega para o pastor, dá um abraço nele e fala assim: ai pastor, eu entendi para quem foi o sermão hoje, viu? Aí o pastor fica lá triste, por quê? Poxa, não foi para você não, gente? Por outro lado, também acontece de uma outra maneira muitas vezes. Pastor, tu falou tudo para mim, né? Tu sabe da minha vida. O pastor não estava pensando nele, mas que bom que foi para ele também. E que bom que tem sido para a gente também. Porque talvez todos nós aqui temos a nossa culpa, né? Dentro desse contexto violento. Todos nós, de uma maneira ou de outra, somos violentos. Porque lá do coração de Jesus que procedem os adultérios, homicídios, as violências, os roubos, as mortes, é tudo dentro do nosso coração. Tudo que nós enxergamos aqui fora é a ponta do iceberg. Lá dentro do nosso coração está toda a podridão. Mas o mais legal de tudo, sabe o que é? Que existe um outro triângulo, e esse não é perverso. Tem esse triângulo aqui, gente, que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Esse é o triângulo que na eternidade, por graça, por misericórdia, ele não deixou que a humanidade ficasse caída dentro da sua desgraça pecaminosa. Deus, logo depois que Adão e Eva pecam, Deus vai ao encontro deles. Deus restabelece a comunicação. Deus, ele faz uma promessa de que daquela mulher, de Eva, nasceria um homem que iria pisar e esmagar a cabeça da serpente. Esse Deus, na sua graça, na sua misericórdia, enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que morresse por nós. E esse Filho de Deus, na sua graça, ele andou na lei, se submeteu à lei, ele sofreu abandono, ele sofreu violência, ele é morto nu. Diante daquela cruz, ele ora por aqueles que não sabiam o que faziam naquela atrocidade. E antes de morrer, antes de expirar, ele disse que estava tudo pago. Ele brada em alto e bom som: está pago, está consumado, tetelestai. Vocês não devem mais nada. Eu venci os seus inimigos, eu venci o seu pecado, eu venci o diabo, eu venci a violência, eu venci esse mundo. Gente, o apóstolo Paulo, de uma maneira muito confortadora para a gente, ele fala lá em Romanos capítulo 9, que nada pode nos separar do amor de Deus. Eu estou já chegando no final da minha palestra, e eu queria ler esse texto para vocês. Talvez aqui, muitas de vocês já sofreram violência, talvez até mesmo estejam sofrendo. Quem sofre violência, às vezes, briga com Deus, e que começa a questionar: vem cá, como é que tu, Deus, que és amor, que és misericórdia, que és paz,
Como é que tu me permites que isso aconteça na minha vida? E talvez, devido à violência na família, muitas vezes a nossa fé é colocada em xeque e a gente perca a esperança. Acha que Deus está distante, acha que Deus se esqueceu da gente e que não resta outra coisa do que sofrer, do que conviver com isso até o final da nossa vida. Mas eu gostaria de trazer nesse momento uma palavra de consolo para vocês, uma palavra de esperança, uma palavra de que Deus, Ele sabe exatamente o que você está passando. Eu queria dizer para você que, mesmo que talvez naquela sua dor, você não saiba nem como orar, Deus, Ele ora por você. Aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 26 até o 28, nos é dito o seguinte: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Nós temos um intercessor que é o Espírito Santo. Aqui nos é dito que esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele ora ao Pai em nós e por nós, não com qualquer tipo de palavra, mas com gemidos que não conseguem ser explicados por palavras. Talvez você já se sentiu assim, no meio do seu sofrimento, que você não tinha nem palavras para dirigir a Deus, que você só chorava, que você só gemia, mas talvez você não tenha nem se dado conta. O Espírito de Deus estava ali contigo. O Espírito de Deus estava bradando, estava clamando por você diante do Pai. E Deus que vê, que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito e pede de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Deus, na sua vontade, talvez até permita que você esteja passando por um momento assim. Mas, nesse sofrimento, Ele é tão gracioso que Ele promete, além de estar com você, Ele promete provar que Ele está ainda mais contigo, para que você sinta ainda mais a presença dEle. E Ele fala mais, Ele promete, Deus Ele promete, que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Notem, todas as coisas, não só as coisas boas, também as coisas ruins. Deus jamais disse que para que nós tivéssemos fé nele, confiássemos nele, nós não poderíamos andar de Fusca. Deus jamais disse que para nós crermos nele, nós não poderíamos morar numa casa pequena, talvez ali com algumas limitações. Mas Deus, na sua graça, é tão bondoso que Ele até permite que nós atravessemos por situações difíceis, até mesmo de violência muitas vezes, mas para que nós tenhamos o consolo de que Ele, Deus, na sua graça e misericórdia, já venceu essa violência, esse pecado. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, na igreja que é militante, as coisas nem sempre são claras para nós. Muitas vezes a gente fica na confusão danada, não entende o que está acontecendo, fica confuso, nossa fé é abalada, mas Deus está ali dizendo: calma, filho, calma, filha, porque eu venci o mundo. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Talvez vocês conheçam um autor chamado Gary Chapman, que escreveu As 5 Linguagens do Amor. Já ouviram falar? Já leram esse livro? Esse autor, ele fala que quando ele era criança, pequenininho, a mãe dele fazia crochê, bordava, e ele era pequenininho e lá, brincando aos pés da mãe dele, com aqueles rolos de lã, crochê e tal, ele olhou para cima e ele não entendia o que a mãe dele estava fazendo. Aquele monte de fio sem sentido, sem nexo, sem nada. E ele pergunta: mamãe, o que a senhora está fazendo, né? Eu não estou entendendo. E a mãe dele, percebendo isso, sabe o que ela fez? Pegou ele no colo, colocou ele num outro ângulo, em cima, no colo dela, e ali daquele ângulo ele pôde perceber já o desenho daquele crochê que a mãe dele estava fazendo. Ou seja, ele percebeu as cores, ele percebeu a lógica, ele percebeu que ele estava fazendo aquele sentido. A gente às vezes aqui não percebe o que está acontecendo com a gente, mas Deus, Ele promete
porque Ele já resolveu o nosso problema. Ele já sofreu toda a violência que nós já sofremos também. E Ele nos diz que lá no céu, em Apocalipse, fala lá no finalzinho, não vai mais ter choro, não vai ter mais tristeza, nem morte, nem dor, tudo isso vai ter passado. E aí Paulo ele continua, diante de tudo isso, o que nós vamos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele fala, se Ele já nos deu o seu Filho, ou seja, se Ele já nos deu o melhor dEle, será que também Ele não vai nos dar tudo que nós precisamos? Tudo que eu e vocês precisam? Claro que Ele vai dar. E aí Paulo continua dizendo, pois eu tenho certeza, estou bem certo, de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem tristeza, ele fala nem a altura, nem profundidade, nem largura, nem os poderes lá de cima, nem morte, nem nudez, nem fome, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, nesse momento entregue a sua vida a Jesus. Tenha certeza de que Ele já morreu e ressuscitou por você. A vitória já está garantida. Jesus, lá do trono de Deus, Ele governa céus e terra. Todos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Todos terão que prestar contas a Ele. E vai ser tão consolador quando Ele chegar para mim e para você, por sua graça e misericórdia, e vai dizer assim, venham, benditos do meu Pai, tomem posse do reino que está preparado antes da fundação do mundo. E ali nós teremos o consolo definitivo das nossas vidas. Jamais vocês e eu iremos sofrer qualquer tipo de violência. Eu quero terminar essa palestra com uma canção que fala exatamente desse texto. Nada pode nos separar do amor de Deus. E nesse momento eu quero convidar para que vocês fiquem em pé e se abracem. Pode ser? Eu quero pedir para que a Agatha aqui me